Já estamos no ar? Agora sim, aí, ó, já estamos no ar. Já apareceu para mim aqui live. Olá, Bárbara. Oi, Letícia, tudo bem? Olá, Pedro. Olá, Pedro, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, a gente está abrindo agora a sala, tá? São pontualmente 5 horas Brasil, 16 horas Estados Unidos. Então, a gente está iniciando o webinar nesse momento e aí as pessoas começam a entrar. Lógico que eu não vou começar exatamente agora o webinar, até para dar tempo do pessoal entrar, se familiarizar aí com a plataforma. A gente está usando uma nova plataforma que é muito interessante, tem sido muito boa, mas as pessoas que nos acompanham aí, nossos clientes, amigos e novos players aí do mercado também não tem tanta familiaridade com essa ferramenta. Então, eu vou dar um tempinho aí antes da gente começar. Uma coisa que eu sempre costumo fazer que é muito bom é testar o áudio. Porque a gente não consegue, aqui a gente não tem retorno, então eu não sei se o público está nos escutando bem. Pessoal, escuta a gente bem? Deixa eu ver aqui as respostas. Todo mundo escutando bem? Sim. Fernando já deu ali boa tarde, Fernando Fornazari, prazer ter você aqui, Fernando, boa tarde. A Linda também está assistindo a gente via YouTube. Letícia e Bárbara só, aí ó. Pessoal, Letícia, dá um oi aí geral para ver se o pessoal... Olá, boa tarde a todos. Áudio da Letícia Obrigada pela tá bom, presença. pessoal? Bárbara, dá um oi geral aí só para a gente ver se o áudio tá bom também. Boa tarde a todos, boa tarde equipe da Drummond, boa tarde quem está nos assistindo aqui. O Vitor deu ok, Fernando lá também, Fernando é um grande parceiro, obrigado pela sua presença, Fernando, muito bacana. Gente, acho que o áudio tá bom, tá todo mundo escutando, já deu aí uns 2 minutinhos, podemos começar. Lembrando algumas coisas da mecânica do webinar. A gente está programado para 1 hora de webinar. Se for menos ou se for mais, a gente não tem nenhum problema com isso. A gente vai ficar o suficiente para cobrir todo o tema. Em termos de perguntas e respostas, a gente tem um espaço ao final para responder as perguntas, mas não deixem de fazer as perguntas ao final. Por quê? Já vai enviando as perguntas, porque a depender da pergunta, se for algo específico sobre aquele tema que a gente está falando, que eu julgue ser necessário a gente já endereçar, a gente puxa aquela pergunta e responde, tá? O que a gente sempre faz é um bate-papo muito informal, muito tranquilo, então tenta seguir certas regras, mas as regras são plenamente flexíveis, tá joia? E o que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar de um tema interessantíssimo, que é um tema macro, e a gente traz para uma questão mais micro. O tema macro é due diligence, que é um procedimento, uma metodologia que a gente faz em todo e qualquer tipo de empresa. Mas dentro desse tema macro, vamos falar muito mais especificamente das due diligence para as startups. E vamos trazer hoje uma grande parceira nossa, que é a Bárbara, da B Gestão, trazendo um viés e um olhar sobre a due diligence muito interessante. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso, que eu gosto muito dessa visão de como que a due diligence não é só buscar ali problemas, mas agregar valor. Ela vai falar bastante disso à medida que a gente trata do tema. E eu estou aqui com a Letícia também, tá? A Letícia vai falar conosco a respeito da parte jurídica de uma due diligence, ok? Gente, feitas essas observações, vamos lá, vamos começar. Bom, um pouquinho da Drummond, eu vou apresentar aqui, grande parte aí das pessoas já nos conhecem, nos acompanham, o que é sempre muito bom. É muito bom rever as pessoas que a gente já viu em outros eventos, que mostram que gostaram, que estão conosco, que acompanham, e muito bom ver pessoas novas, né? E para quem é novo, lembrem-se que a gente tem os webinars passados no nosso YouTube, tá? Então vai até o canal do YouTube, todos os webinars que a gente faz ou fez estão lá, e esse também estará, então você pode ver qualquer webinar nosso no canal do YouTube, tá bom? Bom, quem é a Drummond? Nós somos uma consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos 4 grandes linhas de negócio. A linha contábil, o jurídico, que eu sou responsável pela área jurídica, com a Letícia sendo responsável pela área de direito societário. Serviços de consultoria e serviços de captação e preparação de captação de startups para captar recursos no mercado. São esses 4 símbolozinhos aí embaixo, tá? Accounting and Tax, lógico, tributário
vai hand in hand aí com o contábil e com o jurídico consultivo e o venture services. Nós temos contadores e advogados certificados nos 2 países, particularmente eu e a Letícia, que vai estar falando aqui também, somos advogados certificados nos 2 países, Brasil e Estado de Nova York. Temos os chamados CPAs, que são Certified Public Accountants, para dar todo o suporte nos Estados Unidos e Brasil também. A gente está aí com 10 anos de atuação, 5 mil clientes ativos, uma equipe hoje com mais de 180 colaboradores e presença física, né, equipe mesmo, nesses escritórios aí que vocês estão vendo, Boston, Miami, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte, tá bom? Isso é um pouco do nosso background, um pouco para vocês entenderem do que a gente está falando e de onde vem a nossa experiência, tá bom? E hoje, como eu falei, a gente vai ter a Bárbara também, que eu vou passar. Bárbara, eu vou passar para você se apresentar e depois eu volto nesse slide muito interessante do Startup Canvas, porque esse slide Startup Canvas já vai dar um pouquinho o gosto da apresentação. Então, se você puder, por favor, apresenta você, a B-Gestão. A gente tem cases em conjunto que a gente vai depois falar, mas é muito interessante o que você faz, você está de parabéns. Obrigada. Se possível, explica um pouquinho aí do serviço. Tá certo. Muito obrigada, Pedro. Bom, uma honra estar aqui com vocês, a B-Gestão Responsável, compartilhando esse webinar com a Drummond, super empresa, né? A B-Gestão Responsável não deixa de ser uma startup também, que é uma consultoria especializada em governança corporativa, que eu fundei quando eu estava no meu mestrado na USP, mestrado em governança corporativa, em 2016, né? E desde então a gente vem atendendo vários clientes corporate, tanto nacionais quanto multinacionais, e nós temos uma linha de negócios, então parte do que eu venho falar para vocês aqui vem desses clientes, que são as mentorias de governança corporativa para as startups, muitas startups do agronegócio, inclusive, é um setor específico, muito interessante. E a gente tem atuação online também em 2 frentes de negócios, né? O primeiro programa online que eu criei, montei, estruturei na plataforma Udemy, o Governança Corporativa e Nova Administração, Gestão Responsável de A a Z, já passamos de 400 inscritos, tá? E o programa de governança corporativa para startups, que está na Hotmart. Então, são 2 produtos online, por isso que falo que também a AB Gestão Responsável é uma edtech, é uma startup, compilando consultoria em governança corporativa de uma forma propícia para as startups, tá? Então, tá aí o site também já disponível para vocês. Joia. Pessoal, o site está aí, bgresp.com.br. Acessem, muito bacana. Um conteúdo muito, muito legal. Parabéns, Bárbara. Obrigada, muito bom. Falando um pouquinho aqui de conteúdo, Letícia, só para... Eu vou falar aqui e já passo a bola para você, pode ser? Pode ser. Então, gente, falando um pouquinho de startup, eu queria só trazer esse conteúdo e deixar disponível para vocês, porque eu acho muito interessante como um material complementar ao que a gente vai falar. Recentemente, como resultado de toda a assessoria que a gente dá às startups nas esferas jurídica, contábil, tributária, no Brasil e Estados Unidos, principalmente as startups que recebem captação de investimento de fundos estrangeiros ou até de fundos brasileiros que fazem via estrutura estrangeira, geralmente uma estrutura em Cayman ou nos Estados Unidos. Como resultado dessa experiência, a gente disponibilizou aí para o mercado esse guia em formato Canvas aí bem dinâmico. Então ele é clicável, ele é muito interessante, ele vai te levando e te guiando por vários temas, tá? Importantes. O link ele está disponível nesse drummondadvisors.com/startup. Eu vou pedir até para a Aline pode colocar o link tanto do guia quanto do site da Bárbara aí no chat para quem quiser acessar. Tá joia? Muito, muito bacana. Foi um material aí feito por diversos colaboradores nossos. Letícia participou, eu participei, o time tributário, contábil, coisa muito, muito bacana. Tá bom? Letícia, passa um pouco pela agenda. Se apresenta aí, fica à vontade. Agora o palco é de vocês. Fala um pouquinho aí da sua experiência nesse mercado, né, da nossa atuação, Pedro. E também da agenda por onde a gente vai passar. Perfeito. Como o Pedro mencionou, eu sou a líder do direito societário aqui da Drummond. Então, no meu campo de atuação, eu acabo fazendo muita due diligence em M&As, né, e Venture Capital Finance, são os 2
tipos de transação na qual eu trato muito com due diligence como parte desses escopos de M&A. Então, a gente até, enfim, o webinar acaba sendo muito prático, né? Questões práticas da nossa experiência, mais do que questões teóricas, e por isso acho tão interessante compartilhar esse tema com vocês. Na nossa agenda, a gente tem primeiro, né, a gente traz um conceito de due diligence, depois as fases envolvidas dentro de um M&A e de um Venture Capital Financing, procedimentos de due diligence e o ciclo virtuoso da governança corporativa, outros pontos de atenção e um case, né, inclusive como o Pedro mencionou, de um cliente em comum nosso. Pode passar para o próximo, Boa. Pedro. Vamos lá. Passar pelo conceito. O conceito, o due, um termo em inglês, nesse contexto, ele significa adequado, né, um adequate, e diligência, né, como no sentido de ordinary care. O conceito, dentro da esfera legal mesmo, é um cuidado que o indivíduo tem em determinada questão, né? Tipo o contrário de ser negligência, né? Você ser diligente com algo ou com uma situação. No mundo dos negócios, e é desse conceito que a gente está tratando aqui, é uma pesquisa e análise de uma empresa ou organização feita como preparação para uma transação comercial, como uma fusão corporativa ou compra de valores mobiliários, que é o que a gente está falando aqui. E a gente tem a due diligence jurídica, uma legal due diligence, e uma due diligence financeira, financial due diligence. Então, a gente está, né, falando dessa preparação, uma análise de uma empresa dentro de um contexto de uma transação comercial. Joia. Posso passar? Pode Bárbara, passar. quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Eu quero reforçar aqui o que a Letícia colocou, da due diligence financeira e jurídica. Então, que deixe essas duas palavrinhas guardadas, que nós vamos usar isso aqui logo na sequência, tá? Boa. Bons pontos. São duas esferas distintas, mas muito interconectadas. Muito e uma boa due diligence ela é feita sempre com esses dois olhos, né? Tem o contábil, mas o contábil está aí dentro do financeiro também, tem o tributário, mas o tributário está ali dentro do jurídico. Então é bom ter essas duas grandes esferas em mente. Exato. E, né, a gente vai ter o ponto de vista da Letícia, do Pedro, jurídico, né, são advogados. Eu não sou advogada, eu sou administradora, né, com background todo em controladoria financeira. Então, por isso que a gente vai agregar aqui esses dois conceitos. Isso aí. Legal. Bom, então, como eu falei, né, o que eu trago aqui vem da minha experiência no trabalho que a gente faz em contratos, né, em transações de compra e venda de empresa, de compra de controle, fusão, incorporação de empresas, estruturações, envolvendo, né, um comprador de controle, por exemplo, e também no mundo do VC, né, quando tem rodada Seed, rodada Series A, enfim, quando tem um investidor analisando uma startup para comprar, né, um determinado percentual daquela startup. Então, numa negociação de um SAFE, convertible note, né, um mútuo conversível, um equity financing de forma geral também, além de investimento em empresas e startups. E nesses dois cenários, M&A e VC financing, a gente tem fases, né, as fases principais são a negociação e assinatura de um term sheet, que às vezes é chamado de MOU, né, ou uma carta de intenção, letter of intent, enfim, tem esses nomes que são usados mas de maneira equivalente, né, só muda um pouco o formato. Depois que se assina o term sheet, a gente começa a due diligence, né, aqui que se encaixa o nosso tópico de hoje, nessa fase, e depois, tudo correndo bem com a due diligence, a gente vai para a assinatura do contrato de compra e venda, que é o contrato definitivo, ou o documento de investimento, no caso de VC Financing, e depois a gente tem o closing, né, que é quando efetivamente, que pode se dar no momento da assinatura do SPA. O closing, né, o investidor coloca ali o dinheiro e tem a venda das shares. E ali se insere a due diligence, tá, logo após o term sheet. E por que é importante, né? Enfim, a due diligence, ela se insere justamente entre o item 1 e 2, porque o investidor ou o comprador está interessado naquela startup, mas ele precisa analisar se aquela percepção inicial que ele teve de valor daquela empresa é real, né? Agora deixa eu ir profundo, né? Ir mais profundo para ver se o que eu estou vendo aqui é verdadeiro, né? Então, Boa. Que se encaixa. Gente, só pegar um pouco esse gancho aí, Letícia, porque a gente está, nesse slide, falando de um viés puramente jurídico e transacional. Essa é uma due diligence ocorrendo numa transação.
e a gente vai passar com a Bárbara também as due diligence e as conformidades dentro de uma governança mais ampla, que é feita, inclusive, antes de uma transação. E agrega muito valor. E agrega muito valor. Mas nesse contexto transacional, em que a due diligence é feita como parte de uma transação de financiamento ou de compra, a gente está tratando essencialmente do desejo de o comprador ou investidor de conhecer mais a sua empresa, a sua startup. E aí eu gosto sempre de trazer e contextualizar, na hora de estudar isso, de conversar com o nosso time, lembrar de um conceito que a due diligence está intimamente ligada, que é o conceito de assimetria de informação. O que é assimetria de informação? É o que o nome diz. Simetria é igualdade, assimetria é desigualdade. Quando eu estou no contexto de assimetria de informação, uma parte tem mais informações do que a outra. Então você, dono da startup, você founder, você que já faz parte, você que é o CEO da empresa, você tem mais informação sobre a empresa do que o investidor. E a due diligence vem para nivelar essa assimetria. O que o investidor quer é conhecer a empresa a fundo como você conhece. Então imagina que a due diligence ela é um grande filtro para elevar esses dois planos, e ao conhecer melhor a sua empresa, o investidor vai confirmar o desejo de investir, que foi indicado na primeira fase, revisar ou confirmar os termos iniciais da negociação, que foram indicados na primeira fase, porque pode ser que ele se depare com alguma coisa que ele não conhecia, que ele vai ter que refazer os termos iniciais. Por isso que geralmente esse item 1, o term sheet, MOU, letter of intent, geralmente ele é non-binding. O que é isso? Ele é uma promessa, mas ele não é uma promessa obrigatória em todos os seus termos. E a due diligence, então, vai nivelar isso, tá? Eu gosto de chamar sempre essa atenção, por quê? Porque a due diligence não é algo inquisitório, que o cara está procurando ali de todas as formas, achar problema, te encher a paciência, tomar seu tempo. Não, ele está buscando te conhecer. Então, você que está sendo sujeito a uma due diligence, que você está passando, sua empresa está passando, fale para ele, deixe-se conhecer. Vai ser bom para todos. Vocês estão fechando um negócio que vai durar muito tempo. Então, é como namorar e casar. Você não quer casar com alguém que você não conhece. Então, você precisa conhecer bastante. Tá bom? Ok? Gente, vamos passar aqui para o próximo, feitas essas observações. Procedimentos. Então, vamos lá, nos procedimentos. Então, iniciando-se a due diligence, o escritório ou a consultoria, né, a empresa, a auditoria, manda um checklist para a empresa target, né? E nesse momento é muito importante não soltar qualquer checklist, porque você pode, de fato, frustrar a startup nesse momento. Assim, por que está me pedindo isso? Environmental, uma lista gigante, né? E a Bárbara pode até falar também disso, mas de questões que não são pertinentes e, às vezes, deixar de lado questões pertinentes, né? Outro dia mesmo a gente estava fazendo uma due diligence internamente aqui, eu falei, gente, peraí, a gente está tratando de uma empresa que é essencialmente B2C, né? Então a gente precisa dar mais atenção à LGPD, a gente não pediu tanto material de LGPD, vamos olhar melhor isso. Então, realmente tem que ser algo adaptado para aquela empresa, né? Não pode ser qualquer lista de documentação. E aí a empresa startup coloca tudo isso dentro do que a gente chama de virtual data room, um drive, e então começam-se as análises, como marcar calls periódicos, né, de um touch point ali para tirar dúvidas, passar pelo status da due diligence, mandar Q&A, né, questions and answers, lista de perguntas, e no final de tudo isso, né, normalmente gira ali em torno de 1 mês a 2 meses nesse contexto transacional, e ao final, a empresa que está fazendo, né, no caso aqui a Drummond, por exemplo, a gente faz um report para o nosso cliente com as nossas conclusões, né, com os nossos findings. E aí é interessante também ver que nesse processo, isso eu acho muito bom para a empresa, né, além do nosso cliente, seja ele, né, um investidor, e para a startup também, ter documentos que são feitos no decorrer da due diligence, porque às vezes a gente acaba detectando questões que, olha, esse contrato aqui não foi assinado, e é importante que ele seja assinado, olha, a gente
não tem aqui contratos de PI, precisa ter contrato de PI. E é bom levar essas recomendações, a Bárbara vai falar disso, pelo lado positivo. Poxa, que bom que você viu que eu não tenho esse contrato que eu tenho que ter, né? E aí a gente trabalha nesses documentos que eu digo que são acessórios à due diligence. E terminada a due diligence, essas conclusões, elas podem afetar, né? Podem vir a afetar o purchase price, inclusive, o preço que foi dado, né? E as nossas declarações e garantias dos contratos. Então, tudo isso fica refletido no contrato, nos pontos de atenção da negociação são levados para o contrato definitivo. Isso, em grandes linhas, é isso. Boa. Muito bom. Letícia, Muito deixa eu bom. só retomar o começo da sua fala a respeito da adaptabilidade do checklist, e não só do checklist, mas de todo o procedimento, né, do nível de due diligence a ser feito e os focos, e trazer também, mencionando as startups. Né? Por que disso? Porque nenhuma due diligence é igual a outra. A gente sempre parte do mais amplo, né? Todo advogado tem aquele checklist maravilhoso que tem incontáveis solicitações, mas a gente precisa ser razoável quando você está pela parte do comprador ou do investidor e também da investida, tá? E entender um pouco os procedimentos e os incentivos ao redor daquela operação. Por que eu estou mencionando isso? Porque eu vejo um equívoco grande, às vezes, em operações de venture capital, de se fazer e se perder tempo e se gastar muito recurso numa due diligence como se fosse um M&A gigantesco. Né? Lembrem-se, pessoal, um VC transaction, em regra, o investimento é minoritário, então, em regra, o fundador permanece na empresa, em oposição a um M&A. Num M&A propriamente dito, você está adquirindo o controle. Bom, aí eu já começo a ter uma diferença grande. Num M&A, o vendedor está saindo da operação. Ele não tem mais skin in the game no futuro. Num VC transaction, o vendedor, que é o founder ali recebendo aporte na empresa, né? O dinheiro não vai para o founder, vai para a empresa. Mas o grande conhecedor das informações está ficando na empresa. Ele tem skin in the game. Então, o maior interessado na perpetuidade daquela empresa e em ela dar certo está ficando com você, investidor. Então, o tom é outro, gente. Né? O grau de preocupação de profundidade ele é outro. Ele existe? Claro que existe. Ele é rigoroso? É claro que é rigoroso. Mas eu tenho que levar em consideração na hora do approach como advogado, na hora do approach como gestor, né, e das respostas, que nós estamos construindo algo juntos, que vamos todos ficar aqui no day after, diferentemente de uma compra propriamente dita, que lógico, aí os riscos são muito maiores, tá bom? E também o tamanho, né? Às vezes o cheque de um Series A não justifica uma due diligence tão aprofundada, aí a gente tem que sentar com a empresa e com o investidor e saber, olha, quais são os pontos de atenção reais para a gente focar aqui, né? Tempo é dinheiro, todo mundo quer que o dinheiro entre, as startups precisam do caixa ali para crescer, a gente sabe como o tempo é fundamental na velocidade de crescimento dessas empresas, então também não é para ficar enchendo muita linguiça, não. É para ser objetivo, eficiente, resolver o que tem que resolver e apontar os riscos. Olha, conhecemos os riscos, agora vamos para o contrato para endereçar os riscos que foram identificados. Bom? Só tenho que dizer que eu gostei aqui do comentário do Vanderlei, Elon Musk, Twitter. A última, Vanderlei Ottoni aí com a gente, grande amigo, cliente. Vanderlei, obrigado pela sua presença e ótimo exemplo. Tá na boca do povo esse exemplo aí, né? O que aconteceu entre Elon Musk e Twitter. Gente, a due diligence que a gente falou até agora é uma due diligence transacional, mas existe e é necessário, extremamente valioso, dentro de uma governança corporativa mais ampla e robusta, a gente ter isso periodicamente de uma forma incorporada na cultura da empresa, né? De conformidade e de ajustes que são necessários. Eu vou passar a bola para a Bárbara. A Bárbara tem esses 5 ciclos aí, são fantásticos, são muito didáticos e importantes para entender. E Bárbara, fica à vontade aí. Muito bom.
Bom, a gente chegou até aqui, né? Acabamos de passar por esse slide que a Letícia apresentou sobre o checklist, então já quero fazer um comentário começando aqui sobre esse checklist, um checklist muito bem preparado, que deve ser, né, quase que a duas mãos essa resposta, um bom advisor que vai solicitar as perguntas pertinentes e uma boa pessoa respondendo isso, conhecendo do negócio e tendo maturidade, né, de gestão. Então, é importante que seja entendido esse checklist muito mais como uma lista de boas práticas para conhecer o setor de atividade daquela empresa que está sendo analisada e conhecer como que ela, dentro do seu setor de atividade, responde ao mercado, e aí vou pegar bastante no ponto de vista do risco, tá? Para poder trazer aí uma resposta de boas práticas de como que a empresa opera em cada setor de atividade. Tá? Então, por isso que o ciclo virtuoso da governança corporativa, que é a metodologia que nós usamos na B Gestão Responsável no programa de governança corporativa para startups, é um ciclo contínuo, que vai começar nessa primeira fase na implantação de ações de governança corporativa. E aqui a gente vai olhar muito as startups, né? As pequenas e médias empresas. Quero fazer um parênteses, quando eu falo startup, eu não necessariamente estou me falando somente das empresas de tecnologia, eu estou me referindo às empresas que, para crescerem, para ir para um modelo de escalar os seus negócios, vão ter, né, um viés tecnológico, tá? Então, é importante que pequenas e médias empresas que estão, né, também com bases tecnológicas podem ser vistas como startups. E as ações de governança corporativa para elas precisam começar, né, com um jargão, né, que é o começando com tudo certo, né? Então, quando a gente começa a estruturar uma startup, os sócios, as sócias, os parceiros de negócios que vão se unir para transformar aquele sonho, né, num produto que vai chegar ao mercado, um serviço que vai chegar ao mercado, daquele início dos acordos, eles começam já a ter, né, formalizações que muitas vezes não estão ainda concretizadas num kit contratual, mas que já tem uma relação comercial acontecendo ali, né? Então, começando com tudo certo, as ações de governança corporativa é do início dessa empresa, né? E aí as ações de controladoria vão pegar desde, né, da conta bancária, o CNPJ, os QNAs, como a Letícia, né, reforça, e eu gosto, que é a propriedade intelectual, os registros de propriedade intelectual, as bases tecnológicas, né, como que os desenvolvedores vão entrar aqui, como que vai ser desenvolvido uma plataforma de tecnologia, né, como que vai ser vendido, como que vai ser faturado, tudo isso são ações de governança corporativa, né? E a due diligence, ela vai logo aparecer aqui, né? Então, para as startups que nunca passaram por uma due diligence, né, elas vão logo na sequência chegar nesse ponto, ou por uma solicitação de um parceiro, um stakeholder, como o slide ali do Venture Capital entrando, né, ou de um stakeholder relevante querendo atender essa empresa, olhar essa empresa um pouquinho mais profundamente, saindo daquela visão dos fundadores da empresa, do que eles já fizeram, né, e uma visão profissional sobre isso. Então, o que nós estamos fazendo, que vai passar para o segundo passo, né, nós estamos organizando esse kit de boas práticas da empresa, né, para demonstrar a redução de riscos, né? O que é o risco? Eu vou falar agora uma continha aqui, né? Eu gosto da metodologia do livro de valuation, já tem em português, que é o de avaliação de empresas, da McKinsey, né? Então, o que é riscos? Risco total da empresa é igual risco de mercado mais o risco da própria empresa. O risco de mercado é o risco não diversificável, vamos falar assim, é a parcela que é inerente ao setor de atividade. Agora, a empresa vai ter o risco da sua própria operação, né, dentro daquele setor de atividade. Então, digamos que ela é muito desorganizada num setor, então ela vai ter um componente de risco a mais do que o componente do mercado. Agora, digamos que ela é muito organizada perante os seus concorrentes do seu setor de atividade. Então, ela tem uma taxa de risco, um beta, né, um fator de risco descontado menor, né, quando for calcular a avaliação, do que os seus concorrentes. Então, risco total, risco de mercado, mais risco da empresa. Vamos olhar, então, esse risco da empresa, o risco diversificável, tá? Então, se eu tenho... O que é, né, as boas práticas? O que eu quero trazer com governança corporativa? Eu quero que vocês
interpretando um processo de due diligence, reduzam essa taxa de risco associada à própria empresa, tá? Porque quando for calcular quanto vale a empresa, né, um cálculo simples aí de valuation, a gente vai aplicar um fator de riscos, e eu quero que para a sua empresa, quem está nos acompanhando aqui, as startups que estão nos acompanhando aqui, já tem um fator de risco menor. Então, é conta, né? Se o denominador tem um fator de risco descontando menos, então já aumentou a própria conta do valor da empresa, tá? Então, organizamos a empresa, ações de governança corporativa, fizemos ações que reduziram o risco diversificável, componente beta diversificável, e agora a gente passa, então, para o aumento do valor corporativo da empresa, ou seja, nós, quando formos apresentar nossa startup, passar por um processo, né, de venture capital, passar por um processo de apresentação para novos investidores, novos sócios, nós automaticamente já temos um valor maior, visto que nós apresentamos um processo, e aqui, bem especificamente a due diligence, nós apresentamos um processo de risco reduzido pela organização do processo empresarial interno. Feito isso, a gente consegue que essa empresa que está aí operando, que teve esse sonho, consiga implantar ações de responsabilidade corporativa, o ESG, o tripé da sustentabilidade, só é possível ser expandido para a sociedade na qual as empresas estão, as startups, pequenas e médias empresas estão operando, a partir do momento que ela é operacional e organizou o seu processo interno para poder atuar de forma responsável em cada sociedade que está atuando, para depois, então, aumentar a reputação corporativa. E reputação corporativa é um processo que você criou, né? Você vai mantendo a reputação para passar por esse processo inteiro, né, como um ciclo virtuoso de criar reputação, né? Então, lembrando que esse ciclo é um ciclo de longo prazo. Começou lá, então, na primeira ação, que é o que a gente está falando aqui, né? O kit completo de governança corporativa, né? Vão ter empresas que não vão ter já ações tão avançadas, né, que vão estar lá no nível 4, vão estar, né, por exemplo, ações maiores, ações de programas de governança mais avançados. Agora, a gente precisa fazer uma primeira jornada desse ciclo para construir o capital reputacional. Então, se a due diligence for interpretada como um processo no qual eu, né, como empresária, demonstro ao mercado o que eu faço, né, como eu respondo essa pergunta desse possível stakeholder que quer saber como que a empresa opera, eu estou, ao final dela, criando capital reputacional, né? Eu aumentei o valor da empresa e já estou criando capital reputacional, porque esse material, esse relatório, né, vai ser usado para outras práticas e já me levou a rever processos, controles internos, como a Letícia colocou, muitas vezes um checklist que eu vou fazer, né, um check de o que eu fiz, o que eu não fiz. Olha, falta esse contrato, né? Falta essa propriedade de marca, essa propriedade intelectual registrada, falta esse lançamento contábil corretamente alocado, né? Você precisa dar uma melhorada nesse tipo de situação jurídica. Então, o kit jurídico, ele é um kit que responde a essas necessidades do negócio para estar bem adequado à legislação atual, né, e à forma de operar de cada empresa. Tá? Então, no momento que nós estamos rodando esse ciclo, nós estamos criando capital reputacional para esses Bárbara, eu acho que, né, quem é de startup vê isso, deve falar assim, não, mas vai custar uma fortuna, eu não tenho dinheiro, né? Porque às vezes a gente, não, eu não tive, né, não tinha pessoas para fazer esse procedimento para mim, mas vale dar o pontapé inicial, porque às vezes desmistifica isso, né, de que é algo muito complexo e custoso. Há, sim, até determinadas exigências legais que às vezes até, principalmente no mundo societário, que a gente não consegue nem fazer muito sentido, né? Os livros, as publicações em jornal, existem aspectos que às vezes a gente tem até dificuldade de falar, olha, cumpre, né? Mas há outros que faz, assim, muito sentido e são muito simples, assim. Então, começa por aquilo que você já consegue, que faz sentido, que custa pouco, né? Que tem... Exato. Então, quem já passou por ela em outros cenários, outras empresas, talvez já tenha na sua lembrança o checklist, mas esse checklist nada mais é do que perguntas sobre como você está organizado, o que você faz. Então, o que eu falo para os meus clientes startups é, na verdade,
você não precisa ter uma due diligence contratada, porque a diligência é um checklist de boas práticas. Então, se você tem uma atividade sua não regulamentada ou ainda não organizada, já faça um Excel seu, uma planilha, né? Opa, eu preciso fazer esse documento, esse registro, esse trabalho. E o que acontece também, né, que, em geral, são stakeholders interessados, né? E quando eu vou falar stakeholders, investidores, sócios, né? Ou possíveis parceiros que venham pagar esse tipo de assessoria, né? Então, quem está pagando, contratando, não necessariamente são os sócios principais, os fundadores da empresa, tá? Então, é importante salientar que, às vezes, essa visão de que é caro, mas é importante, às vezes, para dar um próximo passo, né, para essa empresa que vai querer crescer, esse tipo de trabalho como uma chancela, e é o que a gente já vai falar nos próximos slides, como uma chancela, quase que um selo. Olha, eu passei por um processo de due diligence, né? Não é auditoria ainda, né? Não é um processo aí de M&A, não é um valuation, mas eu já tenho um selo que eu fui, né? Eu passei por um processo de uma diligência e está aqui o relatório, né? Vamos fazer um acordo de confidencialidade para eu apresentar esse relatório. Então, já muda o status dessa empresa. Claro que eu não estou falando de empresas aqui que foram criadas agora, recentemente, nós já estamos falando de empresas que já estão operacionais, né, com faturamento em andamento. Então, já andou um pouco esse negócio. Tá? Posso só acrescentar, essa criação de valor e de reputação, ela, na prática, ela é muito, 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 muito evidente. Quando a gente chega para fazer uma transação e a empresa está organizada, o clima muda no sentido de você ver essa empresa de outra maneira. O profissionalismo que ela demonstra, tendo já passado por uma organização interna e preparação para isso, passa a te dizer muito mais sobre aqueles fundadores, sobre as práticas internas deles. É uma chancela que diferencia. Tira aquela empresa da vala comum da desorganização e coloca num patamar em que geralmente não se encontra. É raro. Então, você já se destaca, né? Com certeza. Né? Então, essa organização interna, e se você for pensar assim, bem ao pé da letra, eu gosto de simplificar as coisas para trabalhar também. Se você for pensar mesmo, será que não é um checklist, como a Letícia colocou, do meu kit documental, do meu kit processual interno, que eu já deveria ter feito? Ou seja, se a empresa está organizada, responder uma diligência, uma due diligence, não é dificuldade nenhuma, né? Ou seja, você quer o meu estatuto? Está aqui. Você quer o meu contrato disso? Está aqui. Você quer meu organograma? Está aqui. Tá certo? Então, porque talvez, né, a gente tem que desmistificar esse cenário de que vai ser um susto. Nós não estamos falando de uma auditoria, nós não estamos falando de um processo maior de avaliação, nós estamos falando de um checklist, de uma diligência, que eu quero simplesmente conferir que aquilo que você diz que você faz e se organizou para tanto, né? Então, é importante, né, trazer essa coisa que nós já vamos até reforçar esse ponto. Nós estamos aqui criando valor como um processo de diligência na veia, né? A partir do momento que a gente organiza os processos internos e fica evidente, como você colocou, Pedro, que a empresa ela é mais organizada, ou seja, ela é menos arriscada, né? E eu quero voltar nesse ponto de redução de riscos, porque a gente tem um viés que nosso, né, de pessoas de negócio, quem vem de controladoria, de querer levar o risco a zero. A empresa precisa ter um certo grau de risco, né? Ela precisa tomar decisões baseadas no grau de risco que os empresários, empresárias e o seu setor de atividade comportam. Então, ninguém aqui está falando para levar o risco a zero. Nós estamos querendo reduzir o risco que é possível de ser reduzido, né? E que é nítido. E o investidor compra risco, né, Bárbara? Exato. Ele não compra incerteza. Exato. Se ele não tiver visibilidade, ele não compra, mas o risco que ele conhece, ele compra, faz parte do negócio.
E a palavra da vez aqui, né, 2 palavrinhas, é o custo de oportunidade. Se eu tenho R$1 milhão na minha mão e eu vou colocar na empresa A ou na empresa B, e esse processo de diligência demora 3 meses, tá certo? E a empresa A, rapidamente, tá aqui, tchau, né? Eu já te conheço, agora a empresa B, né? Nossa, veja, R$1 milhão, gente, tá colocado, custo de oportunidade, tá certo? Então, ninguém vai ter tempo. É mais na rapidez dos negócios atuais, né? Exato, tá certo? Então, por que não começar um processo organizacional antes de passar por isso, ou se aproveitar disso para a próxima fase, que é uma fase de valuation e de auditoria? Boa. Gente, passei aqui para os outros pontos de atenção, porque que a gente agora tinha até falado de alguns, né? A criação de valor na veia ali, o dinheiro que a Bárbara acabou de colocar. Letícia e Bárbara, pouco dos principais pontos de atenção nesse contexto. Aqui tem um aqui que eu acho interessante, quem conhece a Drummond sabe que a gente trabalha muito com o Brasil e Estados Unidos, né? Então, muitas vezes, nossos clientes também têm operação nos Estados Unidos, são startups que às vezes já expandiram, e acho interessante a gente pensar que de país para país também muda, né? Aqui a gente está falando muito focado em Brasil, e a nossa mentalidade, a gente acaba ficando muito preocupado com questões tributárias e trabalhistas, né? Bem clássico Brasil, esses riscos. Enfim, e o US né, tem uma segurança jurídica maior de que o risco não vai passar para o sócio, então eu acho interessante trazer só aqui como um comentário que a gente está focado. Porque geralmente as nossas transações Estados Unidos apenas, a gente trabalha muito pouco no viés trabalhista, e quando é preciso focar em operações que têm a conta brasileira, trabalhista se torna o principal ponto. Então, de novo, adaptação, né? Adaptar para aquela. Aí, por exemplo, propriedade intelectual, tem umas diferenças também. Então, às vezes, um investidor americano vem e começa a focar muito, e a gente tenta falar, olha, aqui é diferente, né? Enfim, tem esses. O foco acaba mudando um pouquinho, né? A Bárbara quer passar um. Depois a gente vai ter essa situação especial para as startups, né? Será que essa não é a primeira organização documental que essas startups estão passando, né? Então, vamos nos aproveitar disso como uma oportunidade, né, já puxando outro gancho aqui, né, de que a empresa aprenda com esse processo como uma pré-auditoria, né, e revisando os processos internos, né. Então, peguem o relatório final dessa diligência e coloquem em prática, porque com certeza, se for ter uma auditoria ou se for ter um processo de evaluation mesmo mais sério, vocês já vão ter andado muito, né? Essas startups vão ter andado muito e não vão ter aquele susto, né? Então, a pior coisa que tem é chegar um processo de auditoria ou chegar um processo de evaluation e demorar muito, porque itens que já estavam apontados a empresa não fez nada com esse relatório. Então, chegou um relatório final de diligência, da due diligence, é hora de colocar em prática e virar isso um projeto interno, né, para ir mudando documentos e organizando os processos. Boa. Pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui de um ponto de atenção que eu gosto muito de dizer, porque já vi diversos casos na prática, a gente já atuou em vários, e são empresas de muito sucesso. É muito comum novos produtos e novos negócios que surgem dentro de uma empresa já consolidada darem frutos e serem retirados dessa operação para se criar uma startup com mais cara para um crescimento rápido, né? Um perfil de escalabilidade maior. Isso é extremamente comum. Então, geralmente é exatamente naquilo que você pegou, né, Barra? É um produto ou uma vertente ou um modelo de negócio que há dentro de uma empresa madura, que tem um componente tecnológico embarcado muito maior, que vai conferir àquele produto uma escalabilidade maior. Então, o que a gente faz e fez diversas vezes com muito sucesso é você fazer o spin-off. Você tira aquele produto, aquele desenvolvimento aquele braço, de dentro, né? E segrega numa operação específica. E onde que está o ponto de atenção para pegar esse slide aí? Gente, é extremamente comum nesse momento você se deparar com a empresa madura que ficou desenvolvendo aquele produto, aquele negócio, sem qualquer contabilização daquele intangível. Mas nada, nunca segregaram nada. Aí você vai ver que, na verdade, aquele ativo é extremamente difícil de ser identificado,
difícil de ser retirado, o que pode gerar, primeiro, dificuldades na hora de se fazer o spin-off, e segundo, riscos no futuro. Então, você que está aí trabalhando um novo produto, um novo negócio dentro da sua empresa, tenha muita atenção nos gastos e investimentos que você faz com esse intangível, tá? Na ativação desse intangível corretamente, nos registros eventualmente precisam ser feitos, porque isso vai ser analisado depois por um investidor da sua nova empresa no futuro. Então, isso é muito, muito comum, principalmente em empresas de tecnologia que a gente está lidando, né, e lida com intangível. Intangível é sempre um asterisco ali, um ponto de atenção para a gente poder olhar, tá bom? O que eu quero trazer também, se você me permite, Pedro, essa colocação aqui, né, puxando isso que você falou, mas a necessidade de ter alguém para responder essa due diligence internamente, porque com maturidade, ou seja, alguém que não seja tão cru de negócios, né, não seja tão ali, começou, pega aquela pessoa lá do administrativo financeiro, ela responde, é só um checklist, não é só um checklist bancário, digamos assim, né? Então, é necessário ter quase uma figura de gerente de projeto, uma pessoa para responder e atender essa empresa que vai executar essa due diligence, porque esses calls rotineiros, né, para explicar a empresa, explicar aquele sonho do negócio, como que foi organizado, né, isso faz muita diferença na confecção desse relatório, porque quem está ouvindo, né, conseguiu entender como a empresa funciona, porque a pessoa que está do outro lado trouxe, né, noções de conhecimento de negócios, tá? Então, é importante dedicar alguém, né, para responder uma diligência, uma due diligence que tenha conhecimento do negócio e seja que tenha um nível de maturidade empresarial, tá? Eu já vi muito caso assim que você colocou, mesmo uma pessoa imatura que acaba respondendo equivocadamente e cria um problemão no ouvinte, porque o ouvinte pensa assim, nossa, é isso? Não era isso, foi mal comunicado. Então, assim, precisa comunicar, é importantíssimo mesmo. Então, trabalhar isso como se fosse um projetinho, sabe? Um projeto, reuniões periódicas, e vamos entregando as coisas no Drive, como a Letícia colocou, flui super bem. Agora tá legal o debate ali que Fernando e Vanderlei passaram. Pedro, acho que a gente pode, não sei se a gente fala do case antes ou vamos falar disso, porque... Vamos falar dessas perguntas aqui, muito boas. Parece que a gente está trazendo problema que vai impedir a startup de focar no que importa, que é crescer, né, fazer o dinheiro. Deixa eu ler, então, para a audiência, porque como a gente tem muita gente no YouTube, muita gente no LinkedIn e muita gente aqui na plataforma. Exato. E muitas vezes quem está em cada plataforma não consegue ler o que eles estão conversando aqui. Fernando e Vanderlei colocaram algumas perguntas, mas basicamente com o seguinte tema. Que é o conflito entre a agilidade que a empresa precisa e a formalização de processos internos e de documentação que, em tese, poderiam, então, engessar essa flexibilidade, essa agilidade. E aí a pergunta é qual que é o sweet spot, né? Qual que é o ponto ideal, qual que é o meio termo ideal? Aí eu deixo para vocês, eu só estou moderando, eu não pego perguntas difíceis para mim, eu tenho a prerrogativa de pegar a pergunta fácil, então vai para vocês aí. Ok, lá, eu acho que a gente não pode ver a organização como um impeditivo da agilidade, porque eu acho que, ao contrário, de fato, você às vezes leva um pouquinho mais de tempo para ficar organizado, mas depois você ganha tanta eficiência no futuro para outras questões, né? Enfim, como advogada, eu não posso puxar sardinha para o meu lado, né? Mas eu acho sempre bom ali ter uma mãozinha de advogado organizando, prevenindo, né, reduzindo o risco, porque eu acho que enfim, não só um custo ou um tempo gasto, né, enfim, eu acho que realmente... Mas eu entendo o ponto trazido, com certeza é o equilíbrio que tem que se buscar, né? Eu quero responder, então, ao Fernando e ao Vanderlei. Não vi as outras perguntas ainda, mas a minha resposta vai muito no sentido da administração, das boas práticas de governança corporativa. Eu não estou olhando a questão jurídica legal. E o que eu quero trazer
o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, né, ele tem o Código de Boas Práticas e ele tem um manual, inclusive, para startups e que está lá as fases de cada negócio, já dizendo, do começo, faça essas boas práticas que são pertinentes às startups e que já criam valor pela apresentação desse negócio. O que a gente tem que trazer aqui é o equilíbrio de risco, tá bom? O ponto de vista que tem que ser usado é o de risco. Até que ponto que vale a pena eu não fazer alguma coisa e eu estou assumindo como empresária, como empresário, que eu assumo e eu estou ok com aquele nível de risco, e até que ponto que eu posso fazer algumas ações e reduz o risco drasticamente, né? E a empresa já vale mais. Então, é uma decisão de riscos, tá bom? Então, não dá para a gente querer fazer um kit, né, contratual, não contratual, mas um kit de governança de uma empresa que já é uma scale-up, que já está, uma empresa de grande porte, por uma empresa de startup, tá certo? Concordo, não é possível. Agora, a gente tem uma escalada, né? A gente tem uma escalada. Então, por exemplo, a gente vai ter aí para as empresas o kit do contrato social, documentação societária, os acordos de sócios, acordos de confidencialidade, propriedade de marca, propriedade intelectual, né? Todos os ativos sendo comprados com notas fiscais. Essas boas práticas que eu estou falando para startups não são nenhuma surpresa para ninguém aqui, né? E eu posso começar com isso, né? Contratos de trabalho, a parte a parte trabalhista, tributária, organizadas. Eu não preciso começar a minha empresa faturando já negligenciando, né, alguns tipos de contratos ou de relações. Então, isso eu posso fazer do zero, e eu não estou perdendo agilidade, porque, na verdade, eu estou trabalhando mesmo. Tá? Então, o que eu quero é que seja sempre visto o ponto de vista de riscos. Um programa, por exemplo, a gente vai ter o que eu gosto de mencionar, né? Tópicos avançados, a gente vai ter os canais de ouvidoria, políticas de integridade, programas de integridade, já são para empresas maiores, eu não vou investir nisso numa startup, né? Ou certificações, né? Certificações que a gente tem aí no mercado, eu não vou investir nisso para as empresas que estão ali ainda se adaptando ao setor, mas eu posso ter esse checklist como uma visão de longo prazo, o que eu quero colocar lá na frente, né? Então, tem uma outra linha também que eu gosto de trabalhar, que é a linha de um texto que eu puxo da Harvard Business Review, que é Compliance alone won't make your company safe. Compliance sozinho não vai deixar a sua empresa segura, sozinho, né? Por quê? Porque ao final do dia, nós estamos trabalhando, de todas as empresas, independente do setor, com pessoas. Então, uma boa forma de reduzir riscos e não impactar a agilidade dos seus negócios é na contratação, você bater o perfil das pessoas com os valores da empresa, ou seja, com o nível de risco assumido que a empresa quer tomar. Na hora que eu tenho pessoas com valores íntegros, né, alinhados com o negócio que eu estou trabalhando, eu já reduzi grande parte dos meus problemas, tá certo? E pela boa comunicação empresarial. Então, não adianta eu botar programas, né, caros, de sistemas, monitoramentos caros, se as pessoas que estão ali não têm os seus valores pessoais intrínsecos alinhados com a própria companhia, né? Então, esse texto é ótimo, super curtinho. Compliance alone won't make your company safe. Muito compliance sozinho não vai transformar não vai deixar a sua empresa segura, né? Estamos falando de pessoas com seus vieses pessoais. Bárbara, tá? E até pegando um pouco dessa linha de pessoas, voltando lá no Vanderlei, no Fernando, como achar o equilíbrio aí perfeito? É muito difícil, obviamente, claro. Mas em empresas pequenas, aí as startups que estão começando, aí, Fernando e Vanderlei, eu vou acrescentar ao que a Bárbara e a Letícia falaram, é a gente olhar o perfil das pessoas que estão ali dentro tocando aquele início de negócio. Por quê? Porque tem o perfil empreendedor, daquele sócio empreendedor, que ele raramente está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer, em ir para frente, em vender. Se você tiver com esse perfil dentro da empresa, é muito difícil ele vai focar na conformidade de arrumar a casa. Então, olha ao redor. Vai em busca de um outro founder que tem um perfil mais voltado para essa organização. Vá junto a um gerente. Né? Não tente fazer do quadrado um círculo, não. Busca o círculo. Busca aquele founder e aquela pessoa do time que tem mais
familiaridade com isso. Por quê? A gente não quer colocar o nosso tech guy, o nosso fundador que está fazendo código, fazendo coisas brilhantes, com uma certa preocupação. Deixa o outro preocupar, mas tem que ter a preocupação, tem que estar lá. Então, olhar as pessoas, olhar quem é a pessoa mais adequada para capitanear esse tipo de esforço. Voltando naquele slide anterior, onde a Bárbara colocou o ponto de contato, o ponto responsável na empresa por isso. Tá bom? Exato. E aí, Pedro, se você me permite também já puxar um outro gancho, né, de governança corporativa na veia, que é essa união de pessoas com competências e valores diferentes, né, quando a gente olhar o ponto de vista da diversidade, trazendo isso para o conselho de administração, que essas startups precisam ter bons conselheiros, né, bons conselhos de administração com pessoas o mais diversas possíveis, nós estamos, ao final do dia, trabalhando a equidade, a diversidade como pilar de redução de riscos, porque no momento que nós trazemos perfis diferentes que se completam e não são iguais, né, nós estamos aumentando o leque de conhecimento daquela organização sobre os negócios e setores de atividade que elas estão operando. Então, está aqui um ponto, a diversidade, né, pela gestão de riscos para os conselhos de administração. São as startups, né, que vão ter conselhos consultivos muito bem estruturados, com conselheiros bem diversos, é um ponto muito bom para apresentar a sua empresa, tanto no processo de valuation, do diligence de auditoria. Então, como é que é a composição desse conselho consultivo? Tá? O Bárbara, e até só pegando aqui, fazer essa observação, ler um pouco do que o Gil Porto colocou, que ele menciona que ele foi mentor voluntário lá na Shell Iniciativa Jovem, um programa para empreendedores jovens, e ele coloca que eram todos, né, os mentorados eram todos muito bem preparados no Environmental e Social, né, o E e o S, mas pouco no Governance, né, na governança, que é exatamente o que a gente está falando. Às vezes é um ponto negligenciado, não pode ser de jeito nenhum. Gente, antes de passar para as perguntas e levar à conclusão, queria deixar aqui o nosso case, que foi um pouco que a gente começou a se conhecer, né, Bárbara? Depois fizemos vários outros trabalhos, mas me fala um pouquinho aí, você e Letícia podem ficar à vontade, até para mencionar, porque isso é esse tipo de serviço na prática, né? Exato, perfeito. O Pinion App, né, vamos deixar o link aqui dessa empresa, Pinion App, para vocês, né, é uma startup, de tecnologia, né, que tem a atuação no Brasil muito interessante de crowdsourcing em tecnologia, e é um cliente em comum nosso, né, que a Drummond já vem sendo advisor há muitos anos, né, e que eu também atuo lá dentro como head de governança. Então, exatamente esse profissional internamente de governança corporativa é o que eu estou atuando lá, pela B Gestão Responsável. Então, o que acontece? O Pinion, ele, né, passou por um processo em 2020, tá, de diligência, de uma due diligence, contratada por um stakeholder relevante, tá, que voluntariamente solicitou a Pinion que recebesse essa due diligence para fazer uma análise sobre os processos internos, visto que esse stakeholder relevante tinha alguns questionamentos ou desconhecia o negócio por não estar lá dentro no dia a dia da empresa, né? Ele contratou essa diligência, essa due diligence. Eu comandei isso junto com diversos profissionais da empresa, né, reunindo as informações e respondendo esse processo que demorou aí de 3 a 4 meses para até o relatório final ser entregue. E esse relatório final... beneficia a todos, né, Bárbara? Beneficia a todos, né? Então, o favor que esse stakeholder fez, né? Por favor, foi ótimo. Esse relatório, né, que a gente recebeu dessa empresa contratada, foi um relatório muito bem escrito, com recomendações pertinentes ao negócio, que talvez nem fossem de desconhecimento, né, dos próprios empresários que estão ali, né, e que levamos, então, isso internamente para consertar, como a Letícia colocou lá naquele checklist, corrigir e melhorar algumas práticas internas, tá? Então, quando a gente chegou num processo posterior depois, né, de passar por avaliação, passar por um processo de auditoria, nós, então, temos como base uma diligência anterior para mostrar, temos aqui o relatório, né, então,
foi possível apresentar esse relatório para outros stakeholders, né, dizendo que temos isso aqui, já fomos, né, já passamos por essa diligência, então trabalhamos em cima desses pontos que nós avaliamos que são necessários de serem implantados e corrigidos, né, então, estamos melhor preparados, especialmente, né, quando a gente vai a ponto de falar para o conselho, em alguns pontos ali de riscos, apontamentos de riscos. Então, o que eu quero também salientar é que não necessariamente todos os pontos que vêm no relatório de uma diligência a gente vai botar em prática. Nós podemos tomar uma decisão de executar ou não executar, com base nesse foco em riscos, tá? A dirigência da empresa, né, os executivos podem falar, queremos seguir nesse caminho ou no outro, né? Aqui não é nada impositivo, tá certo? Então, são boas práticas de negócios, tá? Bárbara, e vamos fazer o jabá da Pinion. Tá aí o site ali, ó. Tá, a Aline já colocou, ó. Pinion.app. Tá? É muito bacana o mesmo. Pinion, ele é um app que vocês todos podem baixar no celular, né, e realizarem missões e realizarem pesquisas e, conforme o que vocês forem fazendo, serem remunerados por isso. Então, tem uma turma jovem aí no Brasil inteiro, tá? Tem atuação no Brasil inteiro, que tem missões em diversos locais do país que vocês podem participar e receberem por essas missões, tá? Muito bom. Muito legal. Está aqui os sites para vocês verem. Estamos chegando aí exatamente com 1 hora de duração. Estou colocando na tela os contatos da Letícia, meu e da Bárbara também. Sempre estamos à disposição. Lembrando que essa apresentação fica no YouTube gravada. Então, se você quer assistir de novo, quer recomendar para alguém, vai estar a partir de amanhã já no nosso canal. Nosso canal é muito rico, tem bastante conteúdo, então assinem o canal também, daí vocês vão poder receber esse e outros materiais. Perguntas mais específicas, contatos, mandem um e-mail para a gente, tá? Tá aí na tela da Letícia, o meu e da Bárbara, a gente está sempre à disposição para responder, é sempre um prazer. A Drummond gosta e preza bastante levar conteúdo de qualidade para o mercado, acho que isso é engrandecedor, leva uma informação útil, isso sempre é válido para a comunidade como um todo. A gente tinha reservado esse tempinho para perguntas, mas respondemos várias durante a apresentação. Então, Bárbara, eu vou te agradecer e pedir aí suas palavras finais, antes de passar a palavra aí para a Letícia também, para a gente fechar. Sim, obrigada, Pedro, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo e que vão assistir depois também. Eu quero colocar só um ponto aqui, que aquele ciclo virtuoso da governança corporativa tem um e-book para ser baixado, já pronto, gratuito, vocês podem pegar o exemplar de vocês, que vai falar sobre cada um dos 5 passos aí, então, para desenvolver a governança corporativa nas startups. Vamos colocar o link aqui do e-book, ô Bárbara, por favor. Aline, coloca o link. Acho que deve ter colocado lá no momento. Tá. E o que eu quero reforçar também, que nós estamos sempre já tá falando... o e-book lá, tá? Aí, ó, pessoal, o e-book já tá, o link já tá aí. Obrigada. É gratuito, se vocês quiserem, então tá o exemplar aí para vocês, tá? O que eu quero reforçar é que esse processo para uma startup, uma diligência, não pode ser interpretado como um processo penoso, mas que vocês, como empresários, empresárias que estão aí, interpretem isso como criação de valor, recebam bem uma diligência que vocês vão, na verdade, fazer um processo de aumentar valor, de reduzir riscos e que vai levar a empresa de vocês para um outro patamar, certamente, tá? Então, eu agradeço, Pedro e Letícia, pelo espaço para vir aqui fazer seu webinar em conjunto e estou à disposição. E a gente que agradece, ó. O pessoal aqui da comunicação está me reportando que mais de 100 pessoas assistindo agora no YouTube, só no YouTube. Já tem LinkedIn, tem aqui a plataforma. Letícia, parabéns. Muito bom. Novamente. Não, obrigada, foi um prazer juntar de fato esse tema. O Pedro sabe que eu adoro esse tema de ESG, eu curto bastante, eu gosto muito do diligence, como eu disse, ele é a oportunidade de aprender das empresas e eu, enfim, curto o tema e foi um prazer. Obrigada, Bárbara. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradecer também o nosso time de comunicação, que faz sempre um trabalho brilhante. Colocar essa plataforma, tá indo para o YouTube, tá indo para o LinkedIn, tá aqui na plataforma, não é nada fácil, atingindo aí mais de uma centena de pessoas online, fora todo mundo que vai assistir depois. Então, agradecer muito a todo mundo, principalmente a Aline,
A Aline está aqui, está nos bastidores moderando perguntas, colocando a apresentação. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bárbara, sempre um prazer ter você. Letícia, valeu. A gente se fala. Obrigada, Pedro. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau, tchau.